Bom, a primeira visita de Paulo a Éfeso foi no ano 52 depois de Cristo, obviamente. E nós temos uma breve descrição no livro de Atos. Na verdade, o livro de Atos, ele conta a história da igreja, o início do cristianismo e, obviamente, trata da história de Paulo. E aqui no livro de Atos, no capítulo 18, versos 18 a 21, a gente percebe que Paulo viajou nessa primeira viagem com um casal muito interessante e muito missionário, chamado Áquila e Priscila, ou Áquila e Priscila. E, ao chegar em Éfeso, ele pregou em algumas congregações locais, não ficou muito tempo, mas prometeu voltar. Ele diz assim: voltarei, se for da vontade de Deus. Esse é o primeiro registro que a gente tem de Paulo na cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso era uma cidade grande, importantíssima naquela época, né? A gente tem alguns vídeos que mostram a reconstrução da cidade de Éfeso, uma cidade portuária, uma cidade vibrante, com lindos prédios, alguns verdadeiros palácios, templos, né? Esculturas bonitas, né? Uma cidade muito religiosa. Né? Éfeso é uma cidade antiga da região do Mar Egeu, lá no centro da Turquia, perto da Selçuk moderna. Suas ruínas escavadas refletem séculos de história, da Grécia clássica ao Império Romano, quando a cidade era o principal centro comercial do Mediterrâneo, até a difusão do cristianismo. Éfeso era uma das maiores cidades do Império Romano, com uma população de cerca de 250 mil habitantes. Era a capital de uma das províncias mais ricas do Império, a província da Ásia, que abrangia grande parte do que conhecemos hoje como Ásia Menor. Na época de Paulo, a província desfrutava de crescimento e prosperidade. Como cidade portuária, Éfeso também estava no trajeto de importantes rotas terrestres. Embora o povo adorasse muitas divindades na cidade, Ártemis, chamada Diana na mitologia romana, era considerada a deusa protetora da cidade, era a suprema. Sua adoração era o foco de cerimônias cívicas, jogos atléticos e celebrações anuais. Apenas uma coluna restou do templo da deusa Diana, que é considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Lucas conta a história de 7 exorcistas judeus ambulantes, ou seja, eles andavam por lá expulsando demônios. E ao expulsarem os demônios, eles invocavam o nome de Jesus sobre os endemoniados. E olha o que eles diziam. Diziam assim: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Parece que deu certo algumas vezes, mas um dia o espírito maligno que estava naquele homem possesso, ele disse: olha, Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês, quem são? E aquele homem endemoniado se tornou violento, começou a espancar aqueles exorcistas, rasgando a roupa deles, e eles tiveram que fugir. Ele diz que fugiram quase sem roupa, porque o endemoniado ficou violento demais. E a história correu por toda a cidade, teve um impacto muito grande, né? E o livro de Atos diz que muitos creram, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Um grande número deles praticavam o ocultismo, as pessoas que viviam lá em Éfeso, né? E aí, quando eles perceberam isso, eles falaram: olha, isso aí é do mal, isso não é do bem. E aí começaram a confessar e declarar abertamente as suas más obras e se unir ao cristianismo, à religião de Paulo. E aí eles tomaram os livros que eles tinham, com os rituais de feitiços, com fórmulas, com maldições, e queimaram esses livros publicamente.
E o livro de Atos menciona, inclusive, o valor total dos livros queimados. Diz o livro de Atos que chegava a 50 mil dracmas, ou seja, 50 mil moedas de prata. Isso equivaleria a 50 mil dias de trabalho. Você já imaginou quanto vale isso? Vamos supor que uma pessoa ganha R$ 55 por dia. Obviamente é muito pouco, as pessoas normalmente ganham até mais. Mas vamos pôr 55 por dia. Isso seria, em moeda de hoje, 2.750.000 que essas pessoas queimaram em livros. Isso demonstra a importância desse ato daqueles primeiros cristãos e como realmente eles mudaram a sua mente. Saíram da feitiçaria, saíram daquela ligação com o demônio e agora vieram para uma ligação com Jesus Cristo, com o cristianismo. No livro Verdades que Falam, na página 346, há uma citação que diz que, queimando seus livros sobre magia, os conversos efésios mostravam que aquilo em que antes se deleitavam, abominavam agora. Foi por praticarem artes mágicas e por meio delas que haviam especialmente ofendido a Deus e posto em perigo sua alma. E foi contra as artes mágicas que mostraram tal indignação. Haviam renunciado ao reino das trevas e, para destruir seu poder, não hesitaram ante qualquer sacrifício. Triunfou assim a verdade sobre o preconceito dos homens e seu amor ao dinheiro. Por esta manifestação do poder de Cristo, foi ganha poderosa vitória para o cristianismo na própria fortaleza da superstição. E forte impulso foi dado à causa de Cristo. Notem que é impressionante como a vida daquelas pessoas foram transformadas a ponto deles abandonarem e desistirem daqueles livros preciosos do ponto de vista financeiro, mas que pertenciam ao demônio, não pertenciam a Jesus Cristo. O testemunho de Paulo, na verdade, em Éfeso foi tão forte e tão eficaz que impactou até a economia. Sim, a economia da cidade, ela estava focada mais no turismo e as pessoas vinham ali visitar o grande templo da deusa Diana, uma construção fantástica. O templo era uma magnífica estrutura composta parcialmente de 127 pilares, cada um com 20 metros de altura, feito de mármore de Paros, um mármore branco puro, muito valorizado para as esculturas naquela época. E 36 desses pilares foram esculpidos e revestidos de ouro. Por isso que o templo é considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E você percebe que as pessoas vinham de longe para visitar esse templo. E aí havia pessoas ali que vendiam as lembranças, os souvenirs e também os deuses, as estátuas. As estátuas da deusa Diana, ou de Ártemis. E Lucas relata, em Atos 19, 23, que um dos ourives fabricantes de ídolos viu seus lucros diminuírem. E ele, talvez uma espécie de líder sindical daquela época, reuniu os profissionais ali que fabricavam também esses deuses, feitos ou de ouro, ou de prata, ou talvez até de pedra ou madeira. E aí ele disse assim: vocês sabem que temos uma boa fonte de lucro nessa atividade. E Paulo está convencendo e desviando um grande número de pessoas, dizendo que deuses feitos por mãos humanas não são deuses. Nossa profissão está em perigo, e até mesmo o templo pode cair em descrédito. Eles estão tirando a majestade divina de nossa deusa Diana. E a Bíblia conta que Demétrio, esse líder sindical daquela época, levou o povo a um frenesi. Uma multidão agitada que começou uma agitação ali no mercado. Eles foram para o anfiteatro, uma estrutura que existe até os dias de hoje, enorme. Cabia 25 mil pessoas dentro desse anfiteatro. Na verdade, até hoje, esse anfiteatro é visitado por milhares de turistas todos os dias. E é impressionante o seu tamanho.
E imagine agora, 25 mil pessoas dentro desse anfiteatro, gritando, 2 horas seguidas. E eles gritavam, grande é Diana dos Efésios, grande é Diana dos Efésios. Isso nos dá uma ideia da influência da pregação de Paulo em Éfeso. Ele até acabou saindo da cidade, né? Estou contando aqui algumas histórias, mas na verdade essas histórias vão se repetir e vamos entrar em mais detalhes ao longo do estudo da lição. Mas para vocês terem uma ideia do contexto da cidade de Éfeso e do trabalho de Paulo naquele lugar. Nós temos aqui uma cronologia de Paulo em Éfeso. No ano 52 depois de Cristo foi a primeira visita de Paulo a Éfeso. Essa visita que eu disse que ele foi com Áquila e Priscila. E parece que Áquila e Priscila ficaram lá, dando continuidade a essa pequena igreja que surgiu ali na casa deles e depois cresceu, né? Nós vamos ver, inclusive, depois o próprio apóstolo João vivendo na cidade de Éfeso. Do ano 53 a 56, Paulo ficou na cidade, ou seja, ele ficou 3 anos na cidade. Olha que interessante. 3 anos ali ministrando, pregando e solidificando a igreja cristã em Éfeso. Não é à toa que Éfeso era um berço, um lar de muitos cristãos do cristianismo, né? No ano 57, na cidade de Mileto, uma cidade que ficava não tão distante de Éfeso, Paulo se reuniu com os anciãos de Éfeso. Ele estava na cidade, pediu que eles viessem e ele teve uma reunião com eles, né? E no ano 62, Paulo estava preso lá na cidade de Roma, era prisão domiciliar nessa ocasião, e provavelmente lá ele escreveu essa carta aos Efésios, essa carta que a gente vai estudar. Eu quero dar um conselho para vocês. Durante essa semana, abra a carta aos Efésios e leia toda a carta. Porque são só 6 capítulos, assim você já vai ter uma ideia dos assuntos abordados ali. E tome tempo para ler. Muitas pessoas gostam demais da carta aos Efésios e para alguns é até a preferida. Nós temos aqui uma síntese do que aparece. Por exemplo, primeiro, em Efésios 1 e 2, a saudação introdutória. Depois dos versos 3 a 14 de Efésios 1, nós temos a bênção introdutória. Depois dos versos 15 a 23 do capítulo 1, a oração para que os crentes recebam a sabedoria centrada em Cristo. Já no capítulo 2, dos versos 1 a 10, uma vez espiritualmente morto, agora exaltado com Cristo. Ainda no capítulo 2, dos versos 11 a 22, a criação da igreja por Cristo a partir dos judeus e gentios. Em Efésios 3, dos versos 1 ao 13, Paulo como pregador de Cristo aos gentios. Em Efésios 3, 14 a 21, a oração para que os crentes experimentem o amor de Cristo. Em Efésios 4, dos versos 1 a 16, apegue-se à unidade da igreja inspirada no Espírito. Ainda em Efésios 4, dos versos 17 a 32, viva a nova vida que alimenta a unidade. O 10º ponto, ande em amor, luz e sabedoria, diz Efésios capítulo 5, do verso 1 ao 20. O verso 11, pratique a vida nos moldes de Cristo e na família cristã, diz Efésios 5, dos versos 21 até o capítulo 6, verso 9. O 12º ponto diz, permaneçam juntos, a igreja como exército de Deus. Efésios 6, dos versos 10 ao verso 20. E finalmente o 13º ponto está em Efésios 6, 21 a 24, é a saudação de encerramento, né? E Paulo deve ter escrito essa carta aos Efésios enquanto estava lá na prisão, lá em Roma, como eu disse, e por isso ele começa a sua carta dizendo assim, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. E aí ele se identifica como
prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vocês, os gentios. É impressionante como, apesar da sua situação, ele apresenta uma grande quantidade de linguagem de louvor, oração e adoração, e que nós vamos estudar durante esses próximos 3 meses. O livro Mensagens Escolhidas, na página 407, no volume 2, diz assim: por vezes, as dificuldades que teremos de enfrentar serão muito desencorajadoras. A própria grandeza da tarefa nos aterrará. Todavia, com o auxílio de Deus, seus servos hão de finalmente triunfar. Portanto, meus irmãos, pelo que não desfaleçais, diz Efésios 3, verso 13, por causa dos probantes acontecimentos que se hajam diante de vós. Jesus estará convosco. Ele irá adiante de vós por meio de seu Espírito Santo, preparando o caminho. E ele será vosso ajudador em toda emergência. E o livro Mensagens Escolhidas continua dizendo: por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Vocês percebem que a carta de Efésios é uma carta impregnada de Cristo. Aliás, eu acho até interessante, quando você ler o livro de Efésios, esse pequeno livro, vá marcando onde fala de Cristo. E você vai perceber como Paulo cita Jesus Cristo nessa epístola de Efésios. Em Efésios capítulo 1, 9 e 10, ele diz assim: e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isso é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Realmente, Efésios é uma carta impregnada de Cristo, o qual ele louva as ações divinas em Cristo. E ele celebra o acesso dos crentes aos recursos espirituais oferecidos em Jesus Cristo. Paulo emprega a frase em Cristo e frases semelhantes mais de 30 vezes nesses 6 capítulos. Ele exalta Jesus. Faça esse exercício que eu recomendei. Vai observando as expressões e fique atento como Paulo destaca a Jesus Cristo nessa epístola.